Quem nunca se encantou com a magia do filme O Mágico de Oz? Aquela preciosidade cinematográfica que marcou a infância, a adolescência de várias gerações. Para quem não me conhece, eu sou a Sil Ribeto e sejam muito bem-vindos a esse canal. Hoje nós vamos falar dos bastidores sombrios do filme O Mágico de Oz. Falar no Mágico de Oz sempre vem à minha mente a Dorothy e o Totó. Os sapatinhos vermelhos, o não há melhor lugar que o lar, e aquela cena que ela canta maravilhosamente Over the Rainbow. Mas, por outro lado, como Hollywood não é brincadeira, esse filme ele é cheio de tragédias, desgraças e tudo mais que você possa imaginar. Tem muita coisa ruim por trás. Na década de 30, ele inovou a linguagem visual do cinema. Com cor, tudo muito colorido. E assim, a Judy passou a ser amada, cultuada por muita gente graças ao filme. E foi o filme que realmente lançou a carreira dela ao estrelato. E ela viveu uma pressão enorme, porque ela só podia tomar caldo de galinha e chá para não ganhar peso, para continuar magrinha como uma menininha. E ela tinha 16 anos na época. Depois disso, a produção resolveu começar com os barbitúricos, remédios para dormir, remédios para acordar, mais ou menos aquilo que o Elvis fazia, fizeram com ela. Antes da fama, ela tinha duas irmãs que ficaram famosas como as irmãs Gunn, que era assim, que tiveram um contrato com a MGM, mas não rolou muito. Então, para Judy, o mundo era uma tragédia, era agressivo, era cruel, porque ela não teve infância e ela teve que passar por situações que poucas meninas da idade dela aguentariam. Então, assim como ela, grande parte das atrizes tinham uma obrigação e uma pressão contratual, e nisso estavam envolvidos empresários, os publicitários, as mães ou quem mais tivesse. E nessa lista estava também o diretor do filme, o Victor Fleming. Numa certa cena, a Dorothy tinha que dar um tapa no rosto do leão covarde. E ela não conseguia, ela teve um ataque de riso e o estúdio inteiro teve um ataque de riso. O que o Fleming fez? Ele deu um tapão no rosto dela para que ela conseguisse fazer a cena. Era assim que a coisa funcionava. Outra coisa que aconteceu, de acordo com o produtor Pandro Berman, o diretor usou um método nada ortodoxo na sua produção, que era meter medo na Judy.
a Judy fazia por medo dele. Outra coisa que aconteceu, os Munchkins, alguns eram crianças, alguns eram pessoas de baixa estatura. E esses senhores de baixa estatura, que estavam todos na casa dos 40 anos, eles a assediavam, como enfiando a mão por baixo do vestidinho da Dorothy. Ela vivia fugindo deles, ela tinha medo deles, porque eles faziam isso com ela. Então, quer dizer, é uma coisa extremamente constrangedora. Acidentes de trabalho aconteceram terríveis. O Bud Ebsen, que foi o primeiro ator a personificar o Homem de Lata, ele foi parar no hospital e teve que ser substituído. Por quê? Usavam uma tinta no corpo dele, inclusive no rosto, à base de alumínio, pó de alumínio. E ele inalou isso e ele teve graves queimaduras no pulmão, que deixaram sequelas pelo resto da vida. Daí ele foi substituído pelo Jack Haley, mas aí ele passou a ser pintado com uma pasta, um tipo de pasta d'água prateada, para que ele saísse ileso do filme, né? E não aspirasse tanto alumínio. Outro caso aconteceu com a bruxa má, a Margaret Hamilton, que é o meu personagem favorito. Eu amo a Margaret Hamilton, eu sou fã dela. Tanto que eu gosto de colocar o meu avatar com uma bruxa de cara verde. A Margaret Hamilton, ela sofreu graves queimaduras naquela cena que ela aparece lá querendo os sapatinhos e tá a Glinda, os Munchkins, o povo todo. Ela sofreu queimaduras severas e ela ficou 6 semanas internada. Por quê? Ia abrir um alçapão por onde ela ia cair e daí sairiam as chamas. As chamas vieram e o alçapão não abriu e ela acabou se queimando toda. Graças a Deus ela sobreviveu e continuou na carreira por algum mais tempo. As chamadas fantasias malditas, um dos filmes que é uma coisa que até impressiona até hoje, é a qualidade assim do filme em termos artísticos, tanto cenário, figurino, música, tudo era uma coisa assim maravilhosa, colorida, mágica. Por exemplo, o Rei Bolger, que foi o espantalho, o Bertrand, Leão Covarde, e o Jack Haley, o Homem de Lata, as fantasias deles eram ricas em detalhes para eles se parecerem mesmo com os personagens. E muitas vezes eles eram obrigados a almoçar sozinhos, porque os outros membros do cast, do elenco, tinham inveja das fantasias que eles usavam e que eram tão fantásticas
que se tornaram malditas para eles e eles eram deixados de lado por causa disso, exceto pela Judy, que gostava muito deles. Então esse filme, ele marcou a vida de muita gente e ele também marcou para sempre a vida da Judy Garland. Porque ela ficou paranoica em nunca engordar. Ela era pequenininha, ficou com a dismorfia corporal. Então a vida inteira fez dieta, exercício, tomou muito barbitúrico para emagrecer, além dos remédios para dormir e os remédios para mantê-la acordada durante as gravações. E ela nunca parou, porque ela dizia para as filhas, principalmente para Liza, eu parar foram os meus fãs que me fizeram. Eu não vou deixar eles na mão. Enquanto eu puder, eu vou trabalhar. E ela foi casada 5 vezes, teve 3 filhos, a Liza Minnelli com o Vincent, e ela teve a Lorna e o Johnny Luft também. E essa então é a história terrível da Judy Garland, que partiu muito cedo, teve uma vida miserável, mas que encantou todos nós durante muitas gerações. Judy, eterna estrela, brilha por nós. Paz e luz e que você esteja mais feliz aí do outro lado, pequena Dorothy. Gratidão por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. E não se esqueça do curtir, se inscrever, compartilhar e ajudar a bater a meta. 1000 inscritos até o fim do ano. Beijo!